E aí, pessoal, vamos falar sobre os benefícios do açaí, uma fruta extremamente consumida aqui no Brasil e tem extremos benefícios. É interessante que quando a gente fala realmente sobre essa temática, tem sempre uma pergunta que é levantada, que qual que é o melhor tipo de açaí que tem? Então eu basicamente joguei no Google e as três primeiras marcas de açaí que apareceram, eu vou mostrar para vocês aqui a tabela dos ingredientes, a tabela nutricional desses alimentos. Então, acho que o mais consumido deve ser esse frote da açaí, que está presente em grande parte dos mercados. E quando você puxa a lista de ingredientes desse produto, lembrando que qualquer lista de ingredientes está em ordem decrescente, onde o primeiro alimento que está presente é o que mais tem e o último é o que menos tem. Então você sempre vai encontrar emulsificante, acidulantes, edulcorantes como a última posição, já que ele tem uma pequena parcela no produto. Então você percebe que beleza, ele contém açúcar, ele contém glicose, né? É um extrato que basicamente é um formato também de açúcar, né? O xarope de milho. E depois também você tem o açaí. Só que você tem muito mais açaí do que realmente açúcar ou outros componentes açucarados nesse produto. Vamos pegar uma segunda marca. Eu achei interessante que aqui foi vendido como o puro açaí vegano. Pô, é fruta, né? Óbvio que é vegano, mas tudo bem. O único ingrediente que contém nesse alimento é o próprio açaí, no formato aí congelado, para aumentar a validade do produto. Então, quando a gente compara, por exemplo, essa tabela de ingredientes com essa tabela de ingredientes, essa aqui, obviamente, por não ter o açúcar, vai ter mais benefícios, mais propriedades funcionais, mas não estou falando que o alimento anterior acaba sendo uma péssima escolha. E o terceiro acaba sendo da Swift, aqui, por exemplo, acho que deve vender provavelmente nas lojas deles, nunca vi esse produto. E aqui você tem mais água do que realmente açaí, então deve ter um formato mais líquido, não realmente mais pastoso, mas também contém açúcar, contém xarope de glicose. Então, provavelmente por questão de sabor, esse aqui e esse aqui provavelmente vai ser melhor do que esse aqui, porque vai ter um saborzinho um pouquinho mais doce, não mais amargo, às vezes provido desse sabor dessa fruta açaí, tá bom? Mas é interessante ressaltar, pessoal, que independente do formato que você escolha, se tem uma quantidade de açúcar ou não, essa adição, obviamente você vai ter menos benefícios. Só que já que você coloca o açúcar depois do produto principal e não antes desse produto, você não pode descartar os benefícios que ele pode te trazer. É uma questão tanto quanto relativa, porque, por exemplo, nutricionistas às vezes prescrevem chocolate 60%, 70%. Peguei o da Lindt, por exemplo. Você tem cacau como primeiro ingrediente, que é interessante, um alimento extremamente funcional, e segundo ingrediente você tem o açúcar. Então, eu não enxergo o açúcar como realmente um problema. Porque o problema acaba sendo a posição que está esse açúcar na lista de ingredientes. É sempre mais interessante você ter o alimento funcional, a propriedade funcional com o primeiro ingrediente, ou seja, o que mais tem nesse produto. E se tiver açúcar para dar sabor, para conservar o produto, tudo bem. Então, assim, relacionado sobre a pergunta sobre qual que é o melhor açaí, qualquer açaí, na minha opinião, que tenha como primeiro ingrediente melhora os benefícios. Obviamente, quanto menor a quantidade de açúcar, mais do produto pronto e, consequentemente, maior a quantidade de benefícios. Mas todos esses alimentos citados apresentam benefícios relacionados ao seu consumo, tá bom? E quais são os benefícios do consumo de açaí? Ele é importante para o seu corpo inteiro, tá? Principalmente porque ele ser uma molécula extremamente antioxidante. Eu falo praticamente em todos os meus vídeos sobre esse termo antioxidante, e se nós tivermos uma alimentação rica em componentes antioxidantes, você tem uma redução na diversidade, no agravamento e até mesmo no surgimento de diversas patologias e sintomas associados, mas também tem aplicabilidade na redução de colesterol, ou seja, na dislipidemia, então também consegue reduzir aterosclerose, que é aquela redução das placas de colesterol, principalmente associado com esse componente antioxidante, consequentemente garante uma melhor saúde do coração, podendo atuar com efeito vasodilatador, então podendo melhorar principalmente a questão da pressão arterial, um ótimo alimento para hipertensos e para quem tem algum problema cardíaco. Também tem aplicabilidade na diabetes, então se você for fazer uma associação, você consegue enxergar também uma aplicação na síndrome metabólica e também na saúde dos seus rins. Então eu vou descrever apenas alguns aqui para a gente mostrar alguns benefícios desse potente alimento, mas sem não falar tanto sobre os mecanismos de ação por trás. Então, a primeira coisa mais importante que tem os maiores partes dos benefícios é por ele ser uma molécula extremamente antioxidante. Quando foi avaliado os níveis
dos efeitos no corpo, ele é considerado um excelente antioxidante, porque ele consegue, ao ser feito o consumo diário e frequente desse alimento, ele consegue melhorar os níveis circulantes de moléculas de defesa para o seu corpo em 3,3 vezes mais. Então, sem sombra de dúvida, é um ótimo alimento para ser incorporado no seu dia, independente de ter um pouquinho ou não de açúcar. Ele pode ter um teor calórico mais elevado, porque são poucos que realmente fazem o consumo de apenas o açaí. Normalmente associam com frutas, com granola, com mel, com xarope, com mais açúcar também, mas acaba sendo um bom alimento quando você pensa exclusivamente no açaí. Interessante aqui foi um estudo em ratos feito o consumo numa dieta padrão extremamente ultraprocessado e industrializado, rico em carboidratos, rico em gordura, o que é uma alimentação muito padrão quando a gente visa aquela dieta western, que é a dieta ocidental, que é a nossa dieta, rica em fast food, em pizzas, que são alimentos açucarados e gordurosos. E foi verificado que quando você faz o consumo desses alimentos, você eleva principalmente a formação de cascatas inflamatórias no seu corpo. Além de provocar o ganho de peso, também produz moléculas, como por exemplo o MDA, que consegue promover efeitos tóxicos para o seu corpo e gerar essa inflamação exacerbada. Foi verificado então que quando você faz o consumo, no caso, foi feita a suplementação do extrato para esses ratinhos de açaí, conseguiu reduzir o grau inflamatório dessa refeição, consequentemente, então, reduzindo os prejuízos deletérios que poderiam ser provocados ao ser feito o consumo desses alimentos. Não é que ele vai fazer você não engordar, mas quando você come um alimento que ele tem uma densidade calórica mais alta, que ele acaba sendo ultraprocessado, engordar é só um dos malefícios que ele pode te provocar, tá? Ele também pode provocar deletérios à sua saúde e o açaí consegue auxiliar. Então, se a gente for converter esse conhecimento para um termo mais prático, se você vai lá e faz o consumo de 3 fatias de pizza, por exemplo, às vezes seria mais interessante, mais benéfico para o seu corpo, você consumir, por exemplo, 2 fatias de pizza e adicionar um açaí, por exemplo, como se fosse uma sobremesa, porque os polifenóis presentes nessa fruta, nesse alimento, vão conseguir neutralizar essa cascata, essa geração inflamatória ocasionada pelo consumo desses alimentos ultraprocessados. Se você faz esse balanço, você consegue até mais ou menos neutralizar essa questão de caloria, tá bom? Outra aplicabilidade que tem relacionado também sobre o açaí, que aqui envolve principalmente o seu efeito vasodilatador, efeito na hipertensão, efeito na saúde do seu coração. Pensa que quando você tem um estado de hipertensão, você produz moléculas e essas moléculas competem com outras moléculas. E quando tem essa competição, principalmente na ligação do receptor, você tem o prejuízo da produção de outras moléculas. É que a gente pode citar, por exemplo, o óxido nítrico, que é uma molécula extremamente importante para provocar essa vasodilatação, que é importante para a sua saúde endotelial. E só para a gente fazer uma questão, você pode pegar essa molécula que inibe a outra molécula e quando você fornece vitamina C, você consegue converter ela na molécula que vai aumentar o nível de óxido nítrico. Então, a suplementação de vitamina C ou fontes de vitamina C, como por exemplo do açaí, conseguem potencializar a produção de óxido nítrico e, consequentemente, reduzir esse estresse no seu vaso, melhorar uma função endotelial e auxiliar principalmente na redução da pressão arterial. Então, o açaí tem um efeito hipotensor. E muitos, por esse fato de vasodilatador, até associam, até mesmo pré-treinos industrializados, contém, por exemplo, extrato da polpa de açaí nesses produtos. E quando a gente pega na literatura científica, realmente ainda não foi provado que o açaí ele tem uma aplicabilidade para melhorar o seu desempenho esportivo. O estudo mais recente relacionado sobre essa temática foi em 2021 em ratos, que foi feita a suplementação de extrato de açaí pré-treinamento, vamos assim dizer, desses ratinhos, e foi verificado que tiveram uma melhor capacidade aeróbia, tá bom? Mas não foi mimetizado e tiveram as mesmas conclusões quando pensaram em humanos, tá bom? E aqui, por fim, só para jogar informações relacionadas sobre também outros benefícios relacionados sobre o consumo de açaí, foi verificado principalmente uma melhora da saúde renal, principalmente com a redução
na verdade, uma melhora da filtração glomerular, reduzindo então níveis de ureia, níveis de creatinina e principalmente essa redução no estímulo de renina, principalmente pelo mecanismo citado no slide anterior, por induzir a produção principalmente de óxido nítrico e reduzir então essa retenção de líquido, conseguir reduzir então essa pressão arterial, essa vasoconstrição que estava sendo gerada anteriormente. E também, como citado, o açaí ele tem uma aplicabilidade principalmente na síndrome metabólica, uma síndrome que acomete grande parte da população, que é uma associação principalmente de uma dislipidemia, ou seja, uma elevação de colesterol, uma obesidade, o aumento de uma pressão, uma alteração, por exemplo, em casos da glicemia. Então, o açaí tem aplicabilidade na redução principalmente do colesterol e do triglicérides, consequentemente, consegue auxiliar na redução de gordura hepática, ou seja, da esteatose hepática. Ele mesmo consegue estimular enzimas que, perdão, ele consegue inibir enzimas que os medicamentos, por exemplo, de estatina conseguem fazer, que é a HMG-CoA redutase, para reduzir os níveis de colesterol. O açaí consegue também ter um efeito, obviamente, não na mesma proporção do medicamento, mas ele também consegue reduzir o colesterol pensando nessa via em específico. E também sobre o HOME-R, foi verificado que o consumo frequente de açaí conseguiu reduzir esse marcador, que sem sombra de dúvida é o melhor marcador que a gente tem quando envolve a resistência à insulina, porque principalmente tem uma associação de um cálculo mostrando uma redução dos níveis de glicemia e uma redução dos níveis de insulina. Então é um potente alimento, uma ótima fruta que deveria ser incorporada na população, na rotina dessas pessoas, né? Tirar essa visão de que ela acaba sendo uma fruta calórica, porque não necessariamente ela é uma fruta calórica, e sim que as pessoas gostam de colocar um monte de outros componentes que acabam tendo uma densidade calórica mais exacerbada e, consequentemente, aumenta o grau calórico dessa refeição, mas é uma ótima fruta para ser inclusa no seu dia. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.